Do novo acordo ortográfico do nosso mini curso, nós já vimos muita coisa, né? Nós já vimos a acentuação, as regras de acentuação, o acento circunflexo, o acento diferencial, nós já retomamos as oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas, já retomamos o trema, né? O nosso alfabeto, vimos também o conceito geral de ortografia, e hoje nós iremos tratar do hífen, tá? Professora, é tanta coisa, tanta regrinha, sim, muita regrinha, não tem como assimilar tudo de uma vez. Isso aí é com o tempo, é na prática, é na escrita, é se policiando quando for escrever, ok? Então vamos lá. Nossa primeira regrinha. Quando o prefixo, já vou explicar para vocês, né? Relembrar o que é o prefixo, termina por vogal, usa-se hífen se o segundo elemento começar pela mesma vogal. Ou seja, o prefixo é aquilo que eu acrescento antes de um radical, antes de uma palavra base, tá? Então, quando o prefixo termina por vogal, usa-se hífen se o segundo elemento, ou seja, se a segunda palavra também começar pela mesma vogal. Igual aqui, ó, tá aí, anti-imperialista. Ó, anti é o prefixo, eu acrescentei antes. Imperialista, meu radical, minha palavra base, né? Imperialista começou com i, e o meu prefixo terminou com i. Aí eu vou utilizar o hífen. Olha o outro. Anti-inflamatório. Eu tenho meu prefixo, terminou com vogal, e a minha segunda palavra, né, meu segundo elemento, vai começar com a mesma vogal, tá? Auto-observação, ó, terminou com a vogal, começa com a mesma vogal. Contra-almirante, terminou com vogal, começa com a mesma vogal. Só lembrando que anti, alto, contra, micro, semi, são todos prefixos. Então, eu tenho que observar. O meu prefixo ele terminou com a vogal, a segunda palavra vai iniciar com a mesma vogal, então eu coloco o hífen, ok? Então, vamos dar sequência, né, ao nosso uso do hífen, tá? Então, usa-se o hífen sempre diante de palavra iniciada por H. Olha só, aí eu destaquei todos os meus prefixos: ante, macro, mini, sobre, super e ultra. Então, são todos os prefixos que eu tenho, tudo aquilo que eu acrescento antes do meu radical, né? Já falei para vocês para que serve o prefixo. Quando eu faço a junção de duas palavras, vai formar uma única palavra, tá ok? Então, olha só. Então, usa sempre o hífen diante de palavras iniciadas por H. Anti-higiênico, anti-histórico, macro-história, mini-hotel, sobre-humano, super-homem e ultra-humano. Então, tudo isso que eu acrescentei antes do meu radical, prefixo. A segunda palavra iniciou com H, vai utilizar o hífen. Olha a nossa outra regrinha do uso do hífen. Então, usa-se o hífen com prefixo vice. Usa-se sempre o hífen. Por que eu falo prefixo, gente? Porque se eu estou colocando o hífen, é porque eu tenho algo antes, tá ok? Então, com prefixo vice, usa sempre o hífen. Vice-rei, vice-prefeito, vice-almirante. Então, eu vou colocar o prefixo vice, vou colocar o hífen e o meu segundo elemento, ok? Então, com prefixo vice, vai utilizar o hífen. A nossa outra regrinha aqui do uso do hífen. Usa-se hífen todos, no caso, quando vai usar o hífen, tá? Usa-se hífen quando o prefixo, você já lembra aquele que eu acrescento antes do meu radical, termina por consoante e o segundo elemento começar pela mesma consoante. Vocês viram que lá atrás,
se o prefixo terminar com vogal e o segundo elemento começar com a mesma vogal, usa hífen. Aqui, se o segundo elemento começar com a mesma consoante do que o prefixo, vai usar hífen. Então, quando o prefixo termina por consoante e o segundo elemento começar pela mesma consoante, então eu vou estar utilizando o hífen. Olha só o exemplo. Hiperrequintado, ó, R consoante, hiper é o meu prefixo, tá? O segundo elemento começou com a mesma consoante, eu vou colocar hífen, ok? Interracial, do mesmo jeito, ó, consoante, a mesma consoante, eu vou colocar o hífen, tá? Olha outros aqui, eu vou pegar outro exemplo para vocês. Super racista, ó, super terminou com R, que é uma consoante, racista começou com R, que é outra consoante, então eu vou estar utilizando o hífen, tá ok? Então, presta bastante atenção com relação ao uso do hífen quando terminar com a consoante, a segunda palavra começa com a mesma consoante, tá ok? Então, vamos dar sequência aqui. Olha só, continuando a mesma regrinha ainda do uso do hífen, né? Então, nós vamos partir para a próxima regra. Ó, com prefixo sub, prefixo, aquilo que eu acrescento antes do meu radical, tá? Usa-se o if diante de palavra terminada iniciada por R, B e H. Olha só, eu tenho meu prefixo sub. A próxima palavra, se ela for iniciada por R, B ou H, vai ter o hífen. Olha só os exemplos. Sub-região, região, vai começar com R, a regrinha do hífen. Sub-raça, raça com R, a regrinha do hífen. Sub-humano, humano com H, eu tenho um prefixo sub, então eu vou estar utilizando o hífen. Com o prefixo pan, usa-se o hífen diante de palavra iniciada por H, M, N e vogal. Olha só, esse prefixo pan quer dizer por inteiro. Então, eu tenho um exemplo aqui. Pan-americano, ó, pan-americano, tá? Iniciou com uma vogal, eu tenho o prefixo pan, então eu vou estar utilizando o hífen. Nós temos outros exemplos, pan-hilênico, pan-africano, tá? Então, essas palavrinhas aí, eu vou estar utilizando o hífen, ok? Tá? Iconográfico. Então, eu vou estar utilizando o hífen para indicar a minha regrinha de colocação, ok? Então, nossa próxima regra. Usa-se hífen, ó, continuando com o uso do hífen, com prefixo terminados em ex, bem, sem, além, a quem, recém, pós, pré, pró, usa sempre o hífen. Olha só alguns exemplos. Além, mar, ex-aluno, além, túmulo, ex-diretor, ex-presidente, pós-graduação, pré-história, pré-vestibular, pró-reitor, recém-casado, recém-nascido, sem terra, bem-estar e bem-vindo. Tem pessoas que insistem, né, não usar o hífen em bem-estar e bem-vindo, tá? Continua com o hífen normalmente, não vai sofrer essa alteração. Então, usa-se o hífen em bem-estar e bem-vindo. Porque nós encontramos alguns cartazes aí de bem-vindo, né, sem o hífen, mas ele continua, tá ok? Recém-casado, recém-nascido, já são palavras que você já conhece, então já consegue memorizar que tem o uso do hífen, tá? Agora nós vamos para as regrinhas quando não se usa hífen, para o não uso do hífen, tá? O hífen deixa de ser empregado quando o prefixo termina em vogal diferente da vogal com que se inicia o segundo
elemento. Então, o hífen vai deixar de ser empregado quando o prefixo terminar em vogal diferente da vogal com que se inicia o segundo elemento. Olha só, não é porque está junta a palavra sem o hífen que vai deixar de ser prefixo, tá ok? Então, eu tenho aqui a palavra aeroespacial, ó, aeroespacial. Quando eu acrescento um prefixo, eu vou formar uma nova palavra, tá ok? Então, vamos lá. Ó, aeroespacial, eu tenho aero, que é o meu prefixo, espacial, meu radical. Fiz a junção dos dois, formou uma nova palavra. Aeroespacial, eu tenho vogal diferente da vogal seguinte, né, que vai acompanhar o segundo elemento. Não usa hífen. Agroindustrial, ó, agro é o meu prefixo, industrial é o meu radical. Tenho duas palavras e formei uma única palavra. Agro mais indústria, agroindustrial, ok? Então, vogais diferentes, tem o O e tem o I, vogais diferentes, não usa o hífen. Anteontem, né? Costumamos a falar anteontem, então se fala anteontem, tá? E se escreve anteontem também. Então, eu tenho ante, que é o meu prefixo, eu tenho ontem, que é o meu radical, vogais diferentes, e o, vogais diferentes, não se usa mais o hífen, tá? E assim sucessivamente. Tem várias outras palavrinhas aqui que vocês podem estar retomando o vídeo e assistindo. Olha aqui uma conhecida por nós. Autoescola, ó. Auto é o meu prefixo, né? Escola é o meu radical, que é uma outra palavra. Fiz a junção das duas palavras, formou autoescola, tá? Então, prestar bastante atenção. Vogais diferentes não tem mais hífen, ok? Vogais iguais tem o hífen. Olha só a minha outra regrinha aqui do não uso do hífen ainda, pessoal. Ó, não vou fazer confusão. Nós vimos primeiro todo o uso do hífen, igual nós estamos vendo o não uso do hífen, tá? Então, não se usa hífen quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento, ou seja, a segunda palavra, começar por consoante diferente de S, de R ou S. Pessoal, vogais, consoantes diferentes, não consoantes R ou S, ok? Então, a segunda palavra, se ela começar com outro tipo de consoante que não seja R ou S, não vai estar utilizando o hífen, tá? Olha só os exemplos. Anteprojeto. Ante é o meu prefixo. Projeto é meu radical. Fiz a junção de duas palavras, formei uma outra palavra, anteprojeto. Anteprojeto terminou com vogal, mas eu tenho o projeto que começa com P. Então, P é diferente de R e S. Então, não vai ter hífen. Antipedagógico, ó, anti é o meu prefixo pedagógico, é a minha segunda palavra, meu segundo elemento, pedagógico começou com P, diferente de R e S, então não vai ter hífen. Autopeça, ó, auto, meu prefixo, peça, meu radical, meu segundo elemento, autopeça terminou com vogal, peça começa com P, P diferente de R e S, não vai ter hífen, tá? E tem vários outros aqui, ó. Microcomputador, tá? Micro é o meu prefixo, computador, meu radical, que é meu radical, que é a minha segunda palavra. Fiz a junção dos dois de micro mais computador. Então, micro terminou com vogal. C é uma consoante, né? Diferente de RS, não vai ter hífen, tá? E tem vários outros também que vocês podem estar pesquisando, tá? Esse aqui só alguns exemplos, porque se nós formos ficar falando de exemplos, nós vamos, né, várias e várias aulas, tá bom? Olha só, mais exemplos que nós temos aqui, ó.
Não se usa o hífen, ó, não se usa o hífen quando o prefixo, aquilo que eu acrescento antes do meu radical, terminar em vogal e o segundo elemento começar com R ou S. Então, olha só, não se usa o hífen quando o prefixo terminar em vogal e o segundo elemento começar com R ou S. Nesse caso, vai duplicar, presta atenção, nós vamos duplicar as letras. Olha só, antirrábico. Anti terminou com vogal, rábico começou com R, eu vou duplicar a letra. Então, não usa mais o hífen, porém, eu vou duplicar aquela letra, ou seja, aquela consoante, ok? R ou S. Antirracismo, ó, antirracismo. Duplico o R. Antirrugas, duplico a consoante R. Mini saia, duplico a consoante S, tá? Então, nós temos que prestar atenção, ó. Ultra resistente, ultra romantismo. Então, o prefixo ele terminou com a vogal, né, e o segundo elemento começar por R ou S, eu vou duplicar esse segundo elemento, ou seja, eu vou duplicar a consoante R e a consoante S, ok? Continuando com não uso do hífen. Não se usa hífen. Nos demais casos, não se usa hífen. Olha só essas palavrinhas. Hipermercado, intermunicipal, não usa mais, não usa hífen. Super interessante, não usa hífen. E super proteção, também não utiliza hífen, tá? Prestar bastante atenção nessa palavra aqui, super interessante, que a gente sempre vê ela aí, né? Em mensagens do WhatsApp, no Facebook, então não usa hífen. Então vamos lá. Outra regrinha do não uso do hífen, vamos prestar atenção. Então, não usa hífen quando o prefixo termina por consoante, ó, presta bastante atenção. Não se usa hífen se o segundo elemento começar com vogal. Então, vamos lá. Hiperacidez, ó, hiper é o meu prefixo, terminou com consoante, acidez. Cadê a consoante aqui? Acidez começou por vogal, então não vou utilizar o hífen. Hiperativo, nós falamos hiperativo, né, mas escreve hiperativo, ó, hiper terminou com R, meu prefixo, a segunda palavra, que é o segundo elemento, começou com vogal, não uso o hífen, tá? Escolar, não uso o hífen, terminou com R, R é consoante, a segunda palavra começou com vogal, não usa o hífen, tá? Interestadual, também do mesmo jeito, ó, terminou com R, R é consoante, tá? A segunda palavra começa com vogal, então não usa mais o hífen, ok? Olha, solta a regrinha. Não se usa mais o hífen. Não se deve usar o hífen em certas palavras que perderam a noção de composição. Quando vocês forem estudar o processo de composição por aglutinação e por justaposição, vocês vão entender melhor, tá ok? Então, vamos só fixar em algumas palavras aqui. Então, não se deve usar o hífen em certas palavras que perderam a noção de composição. Então, olha só. Gira, sol, duas palavras. Gira mais sol formou gira, sol, tá? A professora dobrou um S, tá? Ó, manda chuva, também do mesmo jeito, faça a junção de manda mais chuva, porém não vai ter hífen. Paraquedas,
do mesmo jeito, pontapé, paraquedista. Então, quando nós formos estudar o processo de composição das palavras, vocês vão estudar melhor o porquê que algumas perdem, outras não perdem, né? Faz ganhar uma letra, um fonema, tá? Então, essas palavras aqui não usa o hífen, ok? Então, girassol não se usa hífen, mais o hífen, né? Pontapé, que é ponta mais pé também, não se usa mais o hífen. Só lembrando que girassol é um processo de composição, tá? Pontapé, composição, todas essas palavras aqui são formadas por composição. Aí nós temos por aglutinação e por justaposição, que eu vou explicar na nossa próxima aula de gramática, tá ok? Pessoal, essa foi nossa aula, tá? A última aula, né? Parte 4 do novo acordo ortográfico, tá? Espero que vocês possam ter compreendido pelo menos um pouquinho. Eu sei que são várias regras, e às vezes nós tropeçamos nessas regras, eu tropeço, vocês tropeçam, nós tropeçamos nessas regrinhas, tá? Mas isso é igual eu falei para vocês, é questão de concentrar, escrever, reescrever, né? Ler o que você está escrevendo, tá? Porque às vezes nós temos o hábito de não ler o que nós escrevemos, principalmente mensagem, a gente já digita lá e já envia sem ler antes, depois a gente faz a correção, né? Isso acontece com todo mundo, comigo acontece, tá? Mas o importante é você ir lá e corrigir, tá? Não é feio você errar, né? É feio você errar e deixar errado, tá? Então, errou, vai lá e faça a correção. Então, esse foi o nosso estudo de ortografia. Tem muita coisa pela frente ainda. Nós iremos estar retomando todas as atividades que nós formos fazer, independente do conteúdo, a gente vai estar retomando essa parte de ortografia, tá ok? Então, essa foi a nossa última aula do nosso mini curso. Qualquer dúvida, estarei à disposição de vocês.